Olá, pessoal, bom dia. Itavuan, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Andrews. Estamos começando mais uma videoaula da disciplina de matemática. Então, pessoal, na aula de hoje nós continuaremos de onde paramos no conteúdo de estatística, o primeiro capítulo da apostila desse bimestre, né? Na aula passada, nós estudamos as medidas de tendência central. Vocês se lembram delas? Nós vimos o que é a média aritmética, nós vimos aquela outra média aritmética conhecida como média aritmética ponderada, onde nós temos peso em relação aos nossos dados. Nós vimos a moda, vimos o que é a mediana, vimos o que é a amplitude de dados. Então, pessoal, nós aprendemos a como extraí-las de um conjunto de dados e também nós vimos como elas podem determinar as características do conjunto estudado, não é, pessoal? Na aula de hoje, nós aprenderemos como analisar um conjunto de dados de uma outra forma. Normalmente, o conjunto de dados ele pode ser expresso por gráficos de diferentes tipos. Hoje, pessoal, nós conheceremos alguns por meio de exemplos, tá? Então, vamos começar? Beleza? Então, agora vamos entrar na parte legal, que é a análise de gráficos. Beleza? Há momentos em que o mesmo conjunto de dados ele pode ser representado por diferentes gráficos, pessoal. Mas a escolha entre um tipo ou outro vai depender de quão fácil vai ser para você repassar estes dados. Vocês conseguiram entender, pessoal? Nós vamos ver alguns gráficos e como que nós podemos analisar eles. O livro de vocês ele lançou alguns probleminhas para cada demonstração de gráficos. Vamos começar com o primeiro, que é o gráfico de colunas. Olha, no gráfico de colunas ou barras verticais, os valores da variável estão representados no eixo vertical, como no exemplo abaixo. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Olha aqui, pessoal. Eu tenho o consumo de energia de uma residência no primeiro semestre. Quer dizer que eu estou analisando 6 meses aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. No gráfico de barras ou de colunas, o tamanho da barra, ela representa o quê, pessoal? Ela representa a quantidade referente ao mês que você está analisando. Por exemplo, em janeiro, foram consumidos 270 kWh. Assim como que em fevereiro foram consumidos 260 kWh, em março foram consumidos 200 kWh, abril 185, maio 170, junho 190. E assim que nós iremos fazer, pessoal, quando nós temos um gráfico de colunas. Analisar e nós podemos colocar, eu posso dar uma tabelinha para vocês e pedir para vocês colocar isso em um gráfico de colunas. É uma das coisas que eu posso pedir. Vamos responder a perguntinha que o livro nos faz. Olha, considerando apenas o primeiro semestre do ano, qual foi o consumo médio mensal de energia elétrica nessa residência? Nós estamos analisando, pessoal, o primeiro semestre. Então, são todos esses 6 meses aqui, não é verdade? Se eu quero saber o consumo médio, como a própria palavra fala, médio, eu terei que fazer uma média aritmética. Então, o que eu faço? Como que eu tenho 6 meses e 6 valores referentes ao consumo de energia elétrica, eu vou somar todos esses valores e dividir por 6. Então, eu tenho que o consumo médio foi de 212,5 kWh por mês. Entenderam, pessoal? Vamos ver um outro exemplo aqui de um gráfico de barras, ou gráfico de colunas. Olha aqui, pessoal. Olha, o gráfico ao lado mostra a proporção da população com carteira de trabalho assinada de acordo com o censo demográfico de 2000 e de 2010. Essa proporção é dada pela razão entre o número de pessoas com 16 anos ou mais de idade ocupadas em trabalhos formais e o número de pessoas ocupadas em determinado período de referência. Então, pessoal, olha aqui, olha. Eu tenho um gráfico de barras, né, que ele determina a proporção da população ocupada em trabalhos formais, só que está dividido entre homens e mulheres. E olha aqui, pessoal, por que é sempre importante analisar das informações que nós temos que analisar é o que, pessoal? São as legendas, né? Por exemplo, olha aqui, pessoal, deste gráfico está falando que a barra verde se refere ao censo de 2000 e a barra roxa se refere ao censo de 2010. Quer dizer que no censo de 2010, por exemplo, os homens que ocupavam, né, que têm trabalhos formais, foi 59,2% e as mulheres 57,9%. Então, se eu estou analisando o censo de 2000,
Os homens, 50%, mulheres, 51,3%. Então vamos responder as perguntinhas do livro aqui, pessoal. Qual o percentual de mulheres ocupadas em trabalhos formais em 2000? Em 2000, eu estou me referindo ao quê, pessoal? Ao censo de 2000, não é verdade? Então, o percentual de mulheres ocupadas em trabalhos formais em 2000, vou ter que analisar os dados referentes às mulheres. Como que é o censo de 2000? Eu devo analisar o gráfico verde. Pelo gráfico verde, eu consigo ver que as mulheres, o percentual de mulheres ocupadas em trabalhos formais é equivalente a 51,3%. E agora, qual o percentual de homens ocupados em trabalhos formais? Em 2010. Se é em 2010, eu tenho que analisar o censo de 2010. Pelo censo de 2010, que são todas as barras roxas, para os homens, eu tenho que o quê? 59,2% ocupavam trabalhos formais. Entendendo, pessoal? É bem simples, é bem tranquilo, e é legal de ficar analisando gráficos. Ah, nós temos um outro exemplo de gráfico de barras, né? Só que agora é o gráfico de barras horizontais. No gráfico de barras horizontais, os valores da variável estão representados no eixo horizontal, como no eixo abaixo. Aqui nós temos, olha, todos representados no eixo horizontal. E o que este gráfico está falando, pessoal? Aqui ó, é um gráfico que ele se refere à densidade da malha rodoviária pavimentada por país em quilômetros para cada 1.000 quilômetros quadrados. Quer dizer que para cada 1.000 quilômetros quadrados destes países que possuem extensões diferentes, eu tenho um certo valor de quilômetros de, de malha rodoviária pavimentada. Por exemplo, o Brasil ele tem 25 quilômetros de malha rodoviária pavimentada para cada 1.000 quilômetros quadrados do país. Entenderam, pessoal? Isso é uma densidade, não é verdade? O que foi feito? Foi pego toda a extensão do Brasil e toda a malha rodoviária pavimentada do país. Dividir um pelo outro, nós chegamos nesse resultado, 25. Nos Estados Unidos, olha, ele já tem 438,1, quer dizer que a média, a densidade, né, no caso, né, que a cada 1.000 quilômetros quadrados eu terei 438,1 quilômetros de malha rodoviária pavimentada. Então vamos responder a perguntinha aqui, pessoal. Olha, sabendo que o índice da densidade de malha rodoviária calcula o total de quilômetros pavimentados para cada 1.000 quilômetros quadrados, identifique o significado do número indicado na barra referente ao Brasil. A barra referente ao Brasil tem esse seguinte valor, 25. Mas o que significa esse 25, pessoal? O 25 indica que no Brasil existem 25 quilômetros de rodovias pavimentadas para cada 1.000 quilômetros quadrados de área do país. Entenderam, pessoal? Agora vamos para o gráfico de setores, né, que ele já foi mencionado, né? O que o gráfico de setores ele faz, pessoal? Ele é uma melhor visualização das relações entre as partes e o todo. Ou seja, ele é perfeito para nós analisarmos porcentagem. Vamos ver esse seguinte exemplo aqui, pessoal. O exemplo a seguir mostra o grau de escolaridade dos 500 funcionários de certa empresa. Quer dizer, então, o quê, pessoal? Que todo esse disco aqui representa 100% dos funcionários. Então, todo esse disco representa 500 funcionários. E olha aqui, o grau de escolaridade dos funcionários estão divididos por porcentagens. Por exemplo, 42% dos 500 funcionários, eles têm o que? Ensino superior completo. Então, o que é feito no gráfico de setores? Você pega 42% da área do seu disco e representa o ensino superior completo. E é assim que nós fazemos um gráfico de setores, que vocês já devem ter visto, né? Já devem conhecer. Vamos responder as perguntinhas do livro, então, pessoal? Vamos lá. Qual o número de funcionários com pós-graduação? Olha, pós-graduação nós temos o quê? Nós temos 13%. 13% do quê? De 500 funcionários. Então, o que eu faço? 13% de 500 é a mesma coisa que 0,13 vezes 500, que é igual a 65, não é verdade? Assim, 65 funcionários têm pós-graduação. Entenderam, pessoal? É bem simples o gráfico de setores. Agora vamos uma perguntinha que vocês vão ver em bastante vestibulares, né, se vocês forem fazer. Determine a medida do ângulo correspondente ao maior setor, ou seja, o setor que representa funcionários da empresa que tem ensino superior completo, mas sem pós-graduação.
Agora, pessoal, o que ele quer que você descubra? Quer que você descubra a medida do quê? Do ângulo correspondente a este setor, que é igual a 42%. Então, como que eu posso descobrir, pessoal? Que informação que eu sei? Eu sei que 100% desse disco é referente a quantos? A 360 graus. Então, 42% será referente a quantos? Eu posso chamar de x. Por meio de uma regra de 3, 360 graus é igual a 100%, então x será igual a 42%. Eu multiplico o cruzado, não é verdade, pela regra de 3, e eu tenho o seguinte, que x é igual a 151,2 graus. Quer dizer, então, que esta região aqui, este ângulo aqui, é equivalente a 151,2 graus. Beleza, pessoal? Isso é um exercício clássico relacionado a gráfico de setores. Agora vamos para o gráfico de linhas, que é um dos gráficos mais utilizados, principalmente que você vai conseguir ver nos jornais. É sempre bom você entender que, igual eu falei, pessoal, tudo isso daqui você não carregar para o resto da sua vida. E é sempre bom ficar antenado em relação à análise de gráficos. Então vamos lá, pessoal. Gráfico de linhas. Quando desejamos expor a evolução dos dados no decorrer de um intervalo de tempo, o gráfico de linhas é o mais adequado. Então, o que o gráfico de linhas ele demonstra, pessoal? Ele demonstra a tendência conforme um intervalo de tempo. E olha, o gráfico de linhas ao lado, aqui que nós estamos vendo, representa a evolução dos resultados do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Ele mostra a pontuação nas 3 áreas avaliadas, matemática, leitura e ciências. Olha, nós temos 3 dados, 3 variáveis para analisar. Essa avaliação é feita a cada 3 anos e fornece informações sobre conhecimento e habilidades dos estudantes. E reúne informações sobre variáveis demográficas e sociais de cada país e oferece indicadores do sistema de ensino ao longo dos anos. Então, pessoal, nós temos aqui um gráfico que ele demonstra uma evolução, ou seja, uma tendência. E este gráfico, eles são analisados, a nota, né, do Programa Internacional de Avaliação do Estudante do PISA, para essas 3 matérias, matemática, leitura e ciências. Como que eu posso observar qual desses pontos, né, se refere à matéria que eu estou analisando? Por exemplo, matemática está dizendo que ele é representado pelos pontos azuis. Então, o gráfico da matemática é este aqui. O gráfico da leitura é o gráfico vermelho. O gráfico das ciências é o gráfico verde. Então, vamos analisar este gráfico com algumas perguntinhas que o livro nos dá. Olha, sobre esse gráfico, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Corrija as frases falsas. A pontuação em matemática sempre aumentou durante esses anos. Como que eu posso averiguar isso, pessoal? Eu tenho que olhar o gráfico da matemática. O gráfico da matemática é o gráfico referente aos pontos azuis. O que aconteceu do ponto azul em 2006? De 2006 para 2009, ele aumentou de 370 para 386. De 2009 para 2012, ele aumentou de 386 para 389. Só que, olha, de 2012 para 2015, nós tivemos uma queda, uma diminuição. Quer dizer que é falso, porque no período entre 2012 e 2015 teve uma diminuição, uma redução. A maior pontuação do Brasil ao longo desses anos foi na área de leitura. Vamos lá. Como que nós verificamos qual que é o maior ponto? Este ponto aqui, não é verdade? Não é ele que tem o maior valor? Ele se refere a qual gráfico? Se refere ao gráfico da leitura, porque ele é o gráfico dos pontos vermelhos. Então a resposta está certa. E a pontuação de ciência foi a mesma em 2012 e 2015? Olha, o gráfico de ciências é o gráfico verde. Nós temos que analisar os pontos verdes. Entre 2012 e 2015, quais foram os pontos que conseguiu nesse PISA, nessa avaliação? 2012 foi 402, 2015 401. Esses dois são diferentes. Então, pessoal, a resposta, essa afirmação é falsa. Beleza? Agora vamos apresentar a vocês, temos um gráfico diferente. Desculpa aí pelos minha tosse.
Vamos analisar o gráfico de pictograma. O que é um gráfico de pictograma, pessoal? São gráficos que utilizam figuras as quais representam quantidades e estão relacionadas à variável envolvida. Por exemplo, aqui, pessoal, temos ao lado umas quantidades de brinquedos arrecadados pelos alunos do 6º ao 9º ano de uma escola para que sejam doados a uma instituição que atende crianças carentes. Olha aqui, pessoal, nós temos um gráfico referente à quantidade de brinquedos arrecadados por turma. Tem a turma do 6º ano, do 7º ano, 8º ano, 9º ano. Como que nós podemos analisar a quantidade de brinquedos arrecadados por cada turma? As quantidades elas estão representadas por essas figuras, como por exemplo, olha, eu tenho aqui um bloco laranja. O bloco laranja corresponde a 4 brinquedos. O bloco verde corresponde a 2 brinquedos. E o bloco vermelho corresponde a 1 brinquedo. Então, pessoal, por exemplo, o 6º ano, se eu quero descobrir a quantidade de brinquedos que a turma arrecadou, eu só tenho que somar todos os blocos que estão sobre ele. Eu tenho aqui 8 blocos. Quer dizer, se eu tenho 8 blocos, pessoal, o que eu tenho que fazer? Analisar qual bloco que eu estou contando. O bloco é o bloco laranja, então vai ser 8 vezes 4. Quer dizer que a turma do 6º ano arrecadou 32 brinquedos. Mas olha a turma do 7º ano, olha, eu faço o quê? Eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 blocos laranja e um bloco vermelho. Então como que fica, pessoal? Fica 13 vezes 4, porque um bloco laranja vale 4 brinquedos, mais um bloco vermelho, que refere a um brinquedo. E é assim que nós fazemos a análise de um pictograma. Vamos responder as perguntinhas aqui do livro, olha. Quantos brinquedos para doação foram arrecadados ao todo pelos alunos? Nós fazemos o que nós estávamos fazendo no slide anterior, não é verdade? Que é simplesmente contar todos os blocos para cada turma e multiplicar pelo valor correspondente de cada bloco devido à sua cor. Por exemplo, no 8º ano aqui eu tenho 8 blocos. Laranja e tenho um bloco verde. Um bloco verde é igual a quantos, pessoal? Corresponde a 2 brinquedos. Então, eu tenho que fazer essa continha, pessoal. 8 vezes 4, que se refere ao 6º ano. 13 vezes 4 mais 1, que é o quanto que o 7º ano arrecadou. 8 vezes 4 mais 2, que é o quanto que o 8º ano arrecadou. E 16 vezes 4. Por quê? Porque eu tenho 16 blocos aqui no 9º ano. Então, a resposta é 183. Foram arrecadados 183 brinquedos nessa gincana, uma gincana? Não lembro se era uma gincana. Brinquedos arrecadados. E o 9º ano arrecadou quantos brinquedos a mais do que o 7º ano? Olha, o 9º ano arrecadou 64 brinquedos. O 7º ano, 53. Então, eu vou subtrair 64 menos 53, que é igual a 11. Quais turmas arrecadaram mais do que 32 brinquedos para a doação? Olha, a única turma que arrecadou menos ou igual a 32 brinquedos foi a turma do 6º ano. Todos o resto das turmas arrecadaram mais do que 32. Então, as turmas do 7º, 8º e 9º arrecadaram mais do que 32 brinquedos para a doação. Beleza? Agora vamos entrar no histograma. Olha, pessoal, o histograma ele é um gráfico um pouquinho diferente do que vocês acabaram de ver, porque ele relaciona intervalos. Olha, os dados de uma tabela de classe podem ser representados em um histograma, que é um gráfico formado por retângulos justapostos, retângulos unidos. A largura de cada retângulo representa a amplitude de cada classe e a altura corresponde à frequência da classe. Mas vamos ver um exemplozinho aqui, pessoal. Ó. Um exemplo que mostra a renda mensal dos funcionários de uma empresa. Olha aqui, pessoal. Eu tenho uma renda mensal. E olha aqui, essa palavra é super importante. Faixa salarial. Eu estou relacionando, então, pessoal, um intervalo. Então, o que essa tabela está nos fornecendo? Que entre 1 e 3 salários mínimos, que 4 funcionários da empresa recebem entre 1 e 3 salários mínimos. Que 6 funcionários da empresa recebem entre 3 e 5 salários mínimos. 8 funcionários da empresa recebem entre 5 e 7 salários mínimos. E assim que está a nossa tabelinha. Este símbolo aqui, ele se refere a um intervalo, pessoal. E o que nós podemos analisar? Olha, que o símbolo, ele indica um intervalo, igual eu disse. Então, por exemplo,
3, este símbolo 5, representa a classe dos funcionários com renda maior ou igual a 3 e menor do que 5. Os que ganham 5 salários mínimos, eles podem ser representados dentro dessa classe? Não, né? Porque, olha, aqui é todos os que são iguais a 3 ou maior do que 3 salários mínimos, que recebem mais ou igual a 3, e menos do que 5. Os que recebem 5 salários mínimos estão aqui. Entenderam, pessoal? Nós podemos expressar esse trabalho, esse intervalo da seguinte maneira. 3,5 entre colchetes. Olha aqui, esse colchete ele está virado para o 3, quer dizer que o 3 está incluído aqui dentro. Quer dizer que 3 salários mínimos está incluído aqui dentro. Mas os 5 salários mínimos não está. 5 salários mínimos está incluído aqui nessa outra faixa. Beleza? Vamos para o... Como que nós podemos colocar essa tabelinha em um gráfico, pessoal? Aqui nós temos um gráfico do histograma. Note que todos os pontos que nós falamos estão colocados aqui. E é um gráfico que ele representa a faixa salarial em relação ao número de funcionários. Por exemplo, olha aqui, ó, entre 1 e 3 salários mínimos, entre 1 e 3, eu tenho 4 funcionários. Ou seja, a altura se refere à frequência dessa classe, que é o quê? O número de funcionários. Então, entre, olha, 3 e 5 funcionários, eu tenho quantos? Eu tenho 6. E assim eu faço o meu histograma. Eu coloco vários retângulos unidos um ao outro, e eles representam uma faixa referente a esses pontos. Beleza, pessoal? Estes dados. E agora vamos responder as perguntinhas do livro de vocês. Vamos lá. Quantos funcionários trabalham nessa empresa? Isso é bem fácil, né? É só pegar aquela tabelinha e somar todos os funcionários, não é verdade? Porque ali eu tenho a tabelinha referente a quanto a faixa salarial de todos os funcionários. Então, todos os funcionários estão naquela tabela. Ou seja, eu somo tudo, tem igual a 38. Quantos funcionários recebem menos do que 5 salários mínimos? Menos do que 5 salários mínimos se refere a todos os valores menores do que 5. Então, eu poderia contar 4 mais 6. Ou seja, 4 mais 6, que é igual a 10. 10 funcionários recebem menos do que 5 salários mínimos. Quantos funcionários recebem pelo menos 5 salários mínimos? Agora eu estou incluindo 5 salários mínimos. Então, aqui é partir deste intervalo para frente. Todos os funcionários daqui para frente recebem pelo menos 5 salários mínimos. Ou seja, eu vou somar 8 mais 10 mais 7 mais 3, que é igual a 28. E agora, qual o percentual aproximado de funcionários que recebem 9 salários mínimos ou mais? 9 salários mínimos, estamos nos referindo que recebem 9 ou mais. Quer dizer, então, que eu estou me referindo a todos os valores acima deste intervalo aqui. Então, será 7 mais 3, que é igual a 10. Ou seja, se eu dividir, ele quer saber o percentual aproximado de funcionários. Então, eu tenho que pegar este valor e dividir pelo número total de funcionários. 10 dividido por 38 é aproximadamente 0,26. 0,26 em porcentagem, essa é fácil, 26%. Beleza, pessoal? Enfim, pessoal, estamos terminando a nossa videoaula. Espero que tenha sido proveitosa para vocês, né? Que tenha fornecido saldo positivo para os estudos de vocês. E é isso, já sabem, né? Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Se tiver novamente um probleminha lá com o portal da Positivo, vocês me mandem mensagem que eu converso. E é isso aí, pessoal. Abraço, bons estudos e nos vemos nas nossas aulas online, onde eu resolverei mais exercícios sobre este conteúdo. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.